Paz, família no barco! Está no ar mais um episódio de No Barco Podcast. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem um episódio novo aqui no nosso canal para edificar a minha e a tua vida. Antes de mais nada, eu queria pedir a você que se inscreva nesse canal. É muito importante para nós a sua inscrição. E à medida que você for engajando com esse vídeo, a plataforma vai entregando para mais gente. Então, crie vergonha na cara. Você já tá aqui, eu sei que não é a primeira vez. Bem provável que não é a primeira vez, você ainda não é inscrito nesse canal. E se você já é inscrito, faz o seguinte: copia esse link e manda no grupo da família. Aí embaixo do link você coloca: eita, meu Deus, morreu tão novo, olha. Porque o povo gosta da bagaceira. Então faça isso, coloca lá para que a mensagem chegue a mais gente. Maravilha? Eu queria, antes de mais nada, agradecer quem faz esse negócio acontecer, quem acredita na ideia do No Barco, que é a Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Então, pense bem, toda vez que você ajuda consumindo o produto de alguém que ajuda a evangelização acontecer, indiretamente você está fazendo com que a evangelização aconteça. Então, quando for optar por utilizar um tipo de serviço, faça dessa forma, escolha alguém que contribui para que a evangelização aconteça. Então, fale com o seu pároco, se você é membro de uma comunidade ou conhece fundador de uma comunidade, leve para ele a ideia, vamos instalar a placa fotovoltaica aqui, porque a gente vai economizar 95% na nossa conta de energia. 95% de economia, Betinho. Olha só, com a instalação de placa fotovoltaica. E se você chama a Jacob Solar, você contribui para a evangelização. Aqui vai estar passando em algum lugar aí a rede social, o telefone da Jacob Solar, faça um contato. E é muito importante o quê? Você não se amedrontar pelo tamanho da estrutura do negócio e por essa economia de 95%, você fala assim, deve ser muito caro. Faça um orçamento sem compromisso. Faz o orçamento, vê quanto que fica. O Jacob vai trazer para você aí o cálculo de quanto que vai ficar mais ou menos a economia, quanto tempo você vai tirar isso. E a ideia legal é o quê? Que quanto maior o espaço, né, uma paróquia, uma casa de comunidade, quanto maior o espaço, mais rápido é o retorno do investimento que você fez, tá bom? Então, Jacob Solar. Comprando na Jacob Solar, você ajuda no barco a navegar. Amém? Recado tá dado, então. Pessoal, esse cara que tá aqui hoje conosco, você clicou aí, você sabe quem é. É um cara que anda em todos os ambientes. Todo lugar que nós chega, ele fala com todo mundo, conhece todo mundo. E eu pensava que ele não tinha treta com ninguém, mas ele falou que já teve umas tretas aí na vida e ele vai contar isso aqui pra nós, né? Estamos aqui hoje com Betinho da Marca. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido. Deu certo, né, Betinho, dessa vez? Graças a Deus, Foi até quase que um parto. enfim. Foi quase um parto, né, Betinho? Foi 9 meses, mais ou menos. Foi, né? Coisa boa. Aí veio pra Expo, tá dando um rolê na Expo e teve a oportunidade de estar aqui hoje conosco. Isso mesmo, graças a Deus. O Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui. Já há muito tempo a gente tem ensaiado essa participação nossa aqui nesse podcast, que tem sido uma bênção na vida da igreja e de muitos irmãos. E aproveitamos mesmo, né, essa nossa vinda aqui. Eu tirei este final de semana para isso, né, para interagir com os irmãos, e eu pensei, eu acho que agora vai dar certo, e graças a Deus foi da vontade do Espírito Santo, e a gente está aqui para gravar esse programa, que eu tenho certeza vai ser muito poderoso. Bênção demais, Betinho. Betinho vem lá de Sete Lagoas. Eu moro em Sete Lagoas, hein, Betinho? Morei Rapaz. quase um ano lá. É mesmo? Foi, em Sete Lagoas. A minha percepção é que é uma terra muito boa e fecunda, frutífera, né? Tem muita coisa lá. Tem o quê? 270 mil habitantes, mais ou menos? Um negócio assim, né? 280, mais ou menos. Olha só. E lá tinha muito movimento, comunidade. Eu lembro, não sei, deve ter ainda, né? Obviamente, Carmelo, tinha a Toca de Assis. Só comunidade lá de Vida e Aliança eu conheci umas 5, 6. Hoje tem 12. 12 comunidades. Isso. Numa cidade de 280 mil habitantes. Isso. Fecunda, né? Mas você atribui isso ao que lá? A renovação tem um papel muito importante nisso aí lá, não? Eu diria que é algo mais profético. Porque, por exemplo, eu mesmo não sou de Sete Lagoas. Eu sou de Contagem. E fui atraído para Sete Lagoas, para as terras de Sete Lagoas. Assim como o Charles. Então, isso que eu fiquei vendo também. Eu cheguei lá, no tempo que o Charles estava se mudando, eu falei, por que tá todo mundo vindo para cá? Então o Charles também foi atraído. Enfim, eu penso que tem algo muito profético. E desencadeou também de outras comunidades, né? Da comunidade de Santa Terezinha, do qual o senhor Deli é fundador, tem muitas pessoas que saíram de lá e hoje é fundador. Por exemplo, Moisés Rocha,
que passou pela comunidade Santa Terezinha, e hoje ele é fundador do Filho João Batista. O Pablo Soares, que passou pela nossa comunidade, foi membro de vida na nossa comunidade, hoje ele é fundador da Avivando Altares. Então, eu penso que é um mover profético por causa da vontade do Espírito Santo. Ah, que Eu penso demais. que é isso. Sete Lagoas, fecundo. E você foi coordenador durante um tempo. Acho que quando eu tava lá, você estava no cargo da coordenação lá da renovação, né? Isso, eu fiquei por 2 mandatos à frente da Renovação Carismática Católica, na Diocese de Sete Lagoas, e também, já fundador de comunidade, né. É bom ressaltar isso, para dizer assim, isso é próprio do nosso carisma até, de fazer comunhão, de fazer unidade, Uhum, e as pessoas: "Não, mas um fundador de comunidade, presidente do conselho da Renovação Carismática, isso é possível?" É possível. uhum. Eu fui e foi muito bom. Acho que foi um tempo muito frutífero para a renovação e para nossa comunidade também. Só que antes mesmo de você estar nesse cargo de liderança lá na renovação, já se corria para nós. Chegava a notícia, eu não conhecia o Betinho pessoalmente, mas sabia que o Betinho eh, tinha acesso a vários lugares, né? Então tinha contato com todo mundo. A galera gosta do Betinho, quando falam do Betinho, a pessoa fala sorrindo, né? E o que que é, Betinho? Porque você não toma partido de um lado ou outro, o que que acontece? Porque eu vejo que a galera gosta de você. Você é bem aceito em tudo quanto é lugar. A gente fala o nome do Betinho, ela fala, não, o Betinho é um cara gente boa. E a gente vê mesmo, de fato, até mesmo por conta do Somos Um, tanto de gente que vai lá, né? A gente vai falar um pouquinho mais de Somos Um, mas queria que você contasse também um pouquinho dessa trajetória, né? Como é que começou, como é que você fez esses vínculos, esses laços, né? Todo mundo gosta do Betinho. Como é que começou essa história toda? Então, ontem, esses dias na feira, né, Aham. eu estive com um irmão que ele é um dos mais treteiros que tem aí. E ele ele comentava isso, ele: "Rapaz, Betinho, você é responsável por eu ter tirado aquele vídeo de fulano lá. Olha só. E eu respeito muito você", ele falava. Por causa, da sua pessoa, eu acredito muito no seu trabalho, acredito muito no seu testemunho e, assim, você ter me ligado aquele dia foi o motivo pelo qual eu não quis levar para frente aquele vídeo que hoje teria milhões de visualizações, milhões, Uhum. com certeza. E a pessoa falava exatamente isso. Talvez pelo testemunho, não sei, ou pela história de vida, e essa pessoa ressaltou que, ele faz questão de ir no Somos Um, mesmo, não concordando com a ideia de Uhum. muitos ali, mas por causa do trabalho. Então eu vejo assim, eu acho que Deus nos concedeu a graça de gerar comunhão, de fazer pontes, de tentar amenizar situações. Eu acho que isso é um carisma, né. A gente consegue mesmo entrar em alguns lugares que talvez muitas pessoas não conseguiria, e eu acho que por força e graça divina, só isso, eu não tenho outra explicação. Às vezes a maior dificuldade quando nós formos falar do Somos Um, a maior dificuldade que eu tenho é de colocar, 2 pessoas com ideias diferentes, pensamentos diferentes no mesmo lugar. Talvez essa seja a minha maior dificuldade lá, não é nem tanto a questão da estrutura. Uhum. E dá certo, no final dá certo e fica tudo muito perfeito. É, tinha que ser alguém para fazer um evento como o Somos Um, tinha que ser alguém que tivesse esse dom de andar bem em todos os ambientes, né. Pelo tanto de gente que vai lá, com os pensamentos totalmente diferentes, a gente vê que faz sentido. E você vai vendo que Deus escrevendo a história do Somos Um através da história do Betinho, para que conseguisse chegar ao nível que chegou hoje, levar gente de todo o Brasil, com pensamento diferente, teve que ter construído isso no decorrer da caminhada, né, Com não foi de uma certeza. hora para outra. Tem uma história aí, tem uma história. Não acontece assim da noite para o dia Uhum. não. Tem todo um contexto aí que custou muita dor, muita lágrima, eh, não é fácil não. E como é que começa a história do Betinho com Jesus? Muito bem, o Betinho, ele não nasceu assim e cresceu dentro da igreja pregador, já, eh, inserido nas questões da igreja, não. Uhum. Na verdade, quando
na minha adolescência para a juventude, eu vivi uma vida completamente perdida no mundo de drogadição, de alcoolismo, Bagunçado, Betinho. bagunçado, de prostituição, me envolvi com torcida organizada. No meio de torcida organizada, eu saía para fazer arrastão, entrava em estabelecimento comercial e assaltava, roubava estabelecimento comercial, roubava das pessoas na rua, surfava em ônibus, pichava muro, tudo que eu não deveria fazer, eu fiz na minha juventude. Fiquei muito perdido, né? Até que um dia eu lembro perfeitamente a minha mãe dizendo que eu estava exagerado, que eu tinha que sair dessa vida, e ela me sugeriu ir ao grupo de oração. Uhum. Eu fui a primeira vez, assim, de tanto ela insistir, Isso lá em Contagem ainda. em Contagem. De tanto ela insistir, eu fui ao grupo de oração a primeira vez e não gostei. Uhum. Na verdade, eu fui só para dar uma satisfação para minha mãe que eu tinha ido à igreja, de tanto que ela falava, né? E não gostei. E era tudo que eu queria, não gostar mesmo. E fui vivendo a minha vida dissoluta, desregrada, mas me afundando cada dia mais num buraco sem saída. Eu lembro que muito novo, eu já era dono de açougue. Eu tinha açougue É mesmo. em Contagem. Já menor eu tinha açougue. Mas eu não tinha responsabilidade nenhuma com açougue. Eu queria era viajar, bancar todo mundo, me envolver com tudo que eu já disse aqui. E deixava o açougue lá na mão dos outros. Enquanto eu roubava na rua, eles me roubavam lá. Acontece que chegou num patamar que eu fiquei devendo muita gente. O açougue quebrou, fechei as portas e fui viver a minha vida, né? Até que, nesse montante de dívida, tinha uma pessoa que eu devia mais do que todo mundo. Era muito dinheiro. Muito Betinho dinheiro, vivia na carne mesmo, literalmente, ó. literalmente. E essa pessoa me ligou, dizendo que eu deveria ir até ela, porque se eu não fosse, ele iria atrás de mim, né? E eu fui. Levei um amigo até no dia, mas não adiantou nada, que eles trancaram o cara do lado de fora e eu do lado de dentro. E aí chegou lá, o cara assim. Essa era a cena, ele sentado numa cadeira, uma mesa e eu aqui. Ele, com poucas palavras, simplesmente falou para mim assim: olha, eu cansei de ser enrolado por você, cansei de te cobrar, já te dei inúmeras oportunidades para me pagar e você não resolveu. Então, eu vou fazer com você o seguinte, ele dizia: eu vou te dar 15 dias para você se virar e me pagar o que você me deve em dinheiro. Eu não quero troca, não quero barganha, eu quero dinheiro. Porque se em 15 dias você não me pagar, no 16º dia eu te mato. Eu te acho até no inferno, mas eu te mato. E aí eu lembro que ele abriu uma gaveta, sacou um revólver calibre 38, bateu aquele revólver na mesa, assim, nervoso. E eu saí dali contando que eu iria morrer. Só que eu saí dali revoltado, falei: quer saber de uma coisa? Não vou dar o gostinho para esse camarada me tirar a vida, não. Eu mesmo vou fazer isso. Aí eu decidi tirar minha vida aquele Olha dia. só, mano. É. Falei: a minha vida já tá toda virada mesmo, nada dá certo. Só que eu decidi tirar a vida, Everton, mas eu mesmo tava sem coragem. E aí, rapaz, eu fui beber, me drogar para pegar coragem Uhum. para suicidar. E aí eu fui ficando ruim, 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 desmaiei. Acordei no outro dia. Deu um PT lá. É. Aí já acordei no outro dia mais revoltado ainda. Esse camarada falou que vai me achar no inferno, então ele vai ter que me achar no inferno. Nós vamos brincar de gato e rato agora. Eu lembrei de uma fazenda que a minha mãe tinha me sugerido há muito tempo atrás ir para ela, ficar lá, para me sair do meio do convívio, das Uhum. companhias. Eu falei: eu vou para esse lugar. Eu quero ver se ele vai me achar lá. Só que eu lembrei que eu estava sem dinheiro e eu ia para um lugar que eu não conhecia ninguém. Lembrei que eu tinha um fundo de açougue, de maquinário de açougue ainda fechado, trancado lá na loja. Falei: eu vou vender esse maquinário e vou pegar o dinheiro para mim, pelo menos, me virar nos primeiros dias.
comecei a divulgar, anunciar para um, para outro, e ninguém me comprava. Eu coloquei o maquinário por preço de banana. Até que os dias foram passando, né, os 15 dias, e eu lembro que era uma terça-feira, eu estava dormindo, quando uma voz me acordou, falando aos meus ouvidos assim: vai na igreja hoje. Eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro, pensei assim, eu acho que eu estava sonhando. Aí, uma voz muito nítida. Fui ao banheiro, tô higienizando, né? De repente a voz veio de novo: vai na igreja hoje. Aí eu olhei para um lado, para o outro, falei: meu Deus do céu. De duas, uma. Ou eu tô ficando doido, ou as drogas já tá comendo meus neurônios. Eu tô ouvindo voz. E comecei a discutir com aquela voz. Uhum. Igual eu falo com você, que eu falava com ela. Não vou na igreja, não. E o dia inteiro aquela E voz era audível, assim. audível. Uma coisa assim, que só quem já viveu vai saber falar. Uhum. Às vezes as pessoas, nossa, você é espiritualizado demais. Quem já viveu vai saber. E mesmo que tenha sido uma alucinação minha. Porque hoje, lá em casa, né, a gente trabalha com recuperação de irmãos com dependência química. Chegam uns irmãos lá completamente alucinados. Cara, fala as coisas que você. Aí, ó. É, então, assim, mesmo que seja, mesmo que eu tenha sido, né, passado por um efeito de alucinação ali naquela hora, foi a voz de Deus para A mim, graça se valeu, né? com certeza. E ali eu passei o dia inteiro falando: não vou, não vou, não vou. Por volta de 19h30 eu estava em minha casa sozinho e a voz veio de novo. E eu falei: não vou. Naquela hora aconteceu algo comigo que eu sei que já aconteceu com muitas pessoas que estão em casa. Me deu uma angústia, um pressentimento ruim, um sentimento de morte, uma ânsia, mais ou menos o que acontece com Jesus no Getsemane, claro que numa proporção infinitamente menor a minha, mas aquela ânsia, aquela coisa ruim, tipo assim, tem alguém morrendo agora. Entendi. E eu entendi que quem estava morrendo aquele dia era eu. Falei: só que eu não vou morrer aqui sozinho, não, vou morrer na igreja. E vazei para a igreja. E fui. Foi a segunda vez que eu fui ao grupo de oração. Naquele dia, eu falo que eu cheguei lá, língua de aço, boca de ferro, queixo de concreto. Ave Maria, duro. Duro. Pedia para falar com Deus, nada. Levantar as mãos, nada. Não sentia nada. O grupo ruim. Ruim. Pensa uma encheção de linguiça. Não sentia nada. Eu falei: eu vou embora. Só que quando eu decidi ir embora, tinha duas senhoras na porta, com 2 terços na mão, Armada. armadas. Eu falei: como é que eu saio ali, gente? Elas vão querer rezar pra mim, vai perguntar por que eu tô indo embora, vai querer ir na minha casa, do jeito que esse povo é doido. Aí literalmente, elas me prenderam na igreja. Uhum. Eu fiquei ali. Até que um careca vai, pega o microfone e começa a falar. Aí eu falei: lá vai que é careca agora enche linguiça. Aí ele, enfim, tô resumindo aqui. De repente, ele fala: tem alguém no meio de nós que está sofrendo uma perseguição muito grande na área financeira. E eu falei: ó, amor, sou careca. E aí eu, O careca tá sabendo. sabendo, sabe o que eu pensei naquela hora? Tem alguém aqui na mesma situação que eu. Eu comecei a procurar um endividado da igreja. 2 lascados. É, e enfim, a, a, a partir do que ele foi ministrando, a coisa foi afunilando e eu fui entendendo. Uhum. De repente ele disse: para você saber que é com você mesmo, você está sendo até ameaçado de morte. Ameaçado de morte? E por fim ele disse: eu não sei quem é essa pessoa, mas para você saber que é com você mesmo, hoje, desde o momento em que você acordou, o Espírito Santo te acordou gritando aos seus ouvidos, falando para você vir ao grupo de oração, e você passou o dia inteiro relutando, falando que não viria. Na última hora você acabou vindo até por medo. Quando ele falou isso, foi como se explodisse uma bomba no meu peito. Eu falei: peraí, que palhaçada é essa? Eu não tive tempo nem de encontrar com alguém para falar, né? Para me pensar, alguém contou para esse cara. Ali algo mudou. Uhum.
Por que mudou? Porque ali eu comecei a dar ouvidos e atenção para tudo que estava acontecendo na igreja. Entendi. Porque até então eu estava frio, o grupo estava ruim, porque eu estava disperso para o grupo. Então não existe um grande pregador, não existe um grande músico, uma grande música. Para mim, não existe um grande ministro de cura e libertação. Existe, de fato, um coração aberto. Pode ser a pessoa mais simples ali na frente. Se o coração que estiver diante dela estiver aberto, Deus vai entrar e vai agir. O pregador era o mesmo, o grupo era o mesmo, a estrutura toda era a mesma. O que mudou foi o meu coração ali. Olha só, interessante. Aquela hora, eu comecei a dar atenção, porque algo que ele falou me despertou. Uhum. E ele fez um gesto muito bonito, ele estava muito inspirado. Ele pediu que toda a igreja se ajoelhasse. Ele falou: não sei quem é essa pessoa, mas eu gostaria que todo mundo se ajoelhasse. E todo mundo se ajoelhou ali, eu já ajoelhei quebrantado. Uhum. E já a lágrima já veio, e veio um filme na minha cabeça da minha vida no mundo do crime, da drogadição, de tudo que eu vivi. E ele continuou ministrando. E ele dizia assim, várias vezes ele disse, para você saber que é com você mesmo, você está sendo até ameaçado de morte, mas Jesus está revelando que essa pessoa não vai morrer agora, que vai ser um grande testemunho vivo dele. E aquilo crescia uma vontade em mim de mudar, de ser Olha só. diferente. Eu joelhado, chorando, Arrependimento, né? arrependido, e chorava o meu pecado. Assim, nas minhas lágrimas eu derramava o meu pecado ali. Uma vontade de gritar, de sair gritando dentro de mim, porque, na verdade, eu buscava no mundo das drogas Uhum. aquilo que eu estava experimentando ali. Era, sempre que eu me deparava com uma situação assim, eh, na criminalidade ou na drogadição, eu sentia um vazio muito grande. Às vezes não, gente, o que que eu fiz? Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça fazer isso? Então, mas depois eu voltava a fazer. É Uhum. como se eu sentisse sede, vontade de uma coisa que não me saciava. E eu imaginava que estava naquilo. A realização que buscava ao cometer um crime ou usar droga, ela não chegava, Não né? chegava. Ali naquele dia, naquela terça-feira de joelhos, eu experimentava algo muito poderoso. E ali, ele disse assim, o José Roberto, ele chama José Roberto, para você saber que é com você mesmo. Hoje não é nem a primeira vez que você vem. Você voltou, mas hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Rapaz, eu não sei se ele estava falando para mim mesmo A não, mas mensagem eu foi eu endereçada. tomei tudo para mim. Uhum. Pode ser que outra pessoa também recebeu a mesma graça que eu naquele dia, Uhum. mas eu entendi que era Deus falando comigo naquela noite. Eu falo que naquela noite eu me ajoelhei um jovem drogado, um jovem ladrão, um jovem prostituto. Eu me ajoelhei de um jeito, mas quando eu levantei, eu já levantei transformado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Ô Betinho, ainda nesse lance que você falou, de estar com o coração disponível, aberto para Deus ali, né? A gente sabe assim, é claro, é importante fazer um trabalho com excelência, mas trabalho com excelência sem a abertura de coração para Deus é só mais um dentre tantos, né? O que importa é a disponibilidade do coração para receber aquilo que está sendo dito em qualquer que seja o ambiente. E isso serve para as duas realidades. Hum, Tanto de quem estava na minha situação, como de quem vai estar lá na frente ministrando. exatamente. Tem que estar com o coração aberto. Não basta servir por servir. Não basta pegar o microfone por pegar. Você tem que estar sensível, disponível para a graça divina. E assim para aquele que vai ouvir também. Uhum. É, é aí que Deus age. É, meu amigo, ele é onipotente. Claro, a gente precisa estudar. A gente precisa, Uhum. né? O conhecimento vai nos ajudar, mas isso não é tudo. Então tem gente que acha que as pessoas vão se fartar do conhecimento dele. Uhum. Não, meu filho, você não é nada, você não é ninguém. Quem faz é Deus.
Então você precisa da graça de Deus. A gente vai ser sempre dependente da graça. A igreja sempre bateu nessa tecla. Todo mundo vai ser sempre dependente da graça divina. Então, se não tiver com o coração disponível, a graça nunca Ô, vai Betinho, e acontecer. como fazer para ter esse coração aberto, disponível? É um processo, né? Primeiro, assim, é, esvaziar-se de si, né? Porque nós temos uma tendência muito grande a agradar a nossa carne o tempo todo. Uhum. E aí o livro do Eclesiastes vai dizer: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo nos leva a pensar que nós somos merecedores de alguma coisa. Então eu acho que o primeiro passo é esse. E depois entender, né? Primeiro assim, esvaziar-se de si, entender que a gente depende dessa graça e Uhum. buscar essa graça em Deus. Então tem que ter uma vida intrínseca, impregnada de Deus, que só é possível pela via da oração. Uhum. Não tem como uma pessoa ter intimidade com Deus se ela não ora. Não tem como, é impossível. E esse acontecimento aí, você estava com quantos anos na época? Do meu processo Desse dia no grupo de oração. de ir no grupo, eu estava com 19 para 20. Fa- 19 para Faz o que 20. já? 20. Eu tô com 48, 28. 28 anos. É. Beleza. Aí, olha só, interessante é isso. Aconteceu esse fato lá no grupo de oração e bem provável que passou até pela sua cabeça assim, será que foi real mesmo? Foi um momento? E as pessoas também que estavam à volta falaram assim, isso é fogo de palha, não vai continuar. Mas a testificação de que era o mover de Deus são os 28 anos que hoje fazem desse acontecimento, né? E aí, a partir de aí, continuou, então. Aí como é que foi esse processo de perseverança na vontade de Deus, até chegar ao ponto de você se tornar fundador de um carisma? Rapaz, essa é a pergunta mais importante até agora aqui. Eu sempre falo isso no meu testemunho. Hum, Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, o que acontece com ela? Ela sai dali, ela quer enfiar Jesus a goela abaixo de todo mundo, ela fica real. louca. Só que a vida dela não é favorável. O histórico dela é totalmente averso àquilo que não bate. Espera aí, a A sua realidade dela é distante daquele momento que viveu ali é. no grupo, né? Então, acontece com a maioria das pessoas o que aconteceu comigo. Chega em casa, vai com aquela vontade, aquela sede de falar de Deus, aí É, vem você um agora corto barato. falar que você virou pastor, você é crente. Você, quem é você para vir falar de Deus para mim? Então, joga um balde de água fria. Uhum. Mas a pessoa que foi batizada no Espírito Santo, sabe o que acontece? Ela não tá nem aí, ela volta para a É. igreja. Porque ela sabe que o que ela bebeu ali, entende? Uhum. Então, assim aconteceu. Eu não quis nem saber, falei, não deram ouvido. Amém, tô voltando para onde eu fui, que eu bebi, para a fonte. E a coisa foi acontecendo. E ali, naturalmente, as pessoas foram percebendo, dentro da igreja. Rapaz, esse menino tá bem diferente do dia que ele chegou para hoje. Então você engajou mesmo lá no grupo. Foi. Aí dali Não, peraí, o começa. pessoal vai querer saber também. E o Valentão, ele sumiu? Então, aí faltou essa parte. O que acontece? Chegou o dia Do 15 dias dos passou. 15 dias. E eu rezei muito porque o careca tinha falado que Jesus ia pagar a dívida. Eu achei que o dinheiro ia vir, né? E não veio. Mas eu fui lá, sentei na mesma cadeira, já sabia qual que era a minha cadeira, sabia qual que era o meu lugar, e eu fui pronto para morrer. Uhum. Simplesmente eu falei para ele: não tenho dinheiro para te pagar. E aí ele: você veio fazer aqui então? Aí eu falei para ele: eu não tenho dinheiro para te pagar, mas alguém falou para mim que vai te pagar tudo. E ele perguntou: quem? Eu olhei no olho dele e falei: Jesus. Eu até brinco, o pessoal ri nessa hora, você tá rindo que não era você que tava lá. É. Aí ele, aí ele pôs a mão na gaveta e falou: você tá brincando comigo achando que eu sou um moleque, rapaz? Aí eu falei: não.
Acontece que eu passei a semana inteira tentando vender meu maquinário para fugir, e no meio do caminho Jesus entrou na minha vida e falou para mim não fazer isso, que ele vai pagar minha dívida e vai dar um jeito na minha vida. E é o que eu quero. Eu tinha ido numa vigília, que Uhum. do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu passei ao grupo de oração todos os dias, nesse intervalo dos 15 dias. E no sábado eu fui numa vigília na paróquia Virgem dos Pobres. E quando eu fui na vigília, o pregador tinha pregado lá. Foi a primeira pregação que eu preguei. Eu copiei a pregação do pregador lá. Falei para ele na mesa: Ó, eu vim aqui para te dar 3 sugestões. Uma, você já, ela não ia, ele não ia querer mesmo. Eu já tinha dado ele. É, esperar eu vender o maquinário para me passar o dinheiro para ele. Segundo, eu podia dar ele o maquinário para ele abater, mas ele tinha falado Que que não não queria queria barganha. barganha. Terceiro, que é a que eu prefiro. Filipenses 1:21. Eu não sei se eu prefiro viver ou se eu prefiro morrer. Porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é É ganho. lucro. Faz o que você quiser, que para mim tudo é lucro aqui. Aí ele perguntou quanto valia o maquinário, eu dei o valor na época, e aí ele pediu para ver, levei ele lá, resumindo aqui, ele aceitou pegar o maquinário por parte da dívida e o resto eu fui trabalhar para pagar ele. E assim se sucedeu e Tá deu tudo vivo? certo. Estou vivo até Uhum. hoje, graças a Deus, realmente cumpriu a profecia na minha vida. Olha só. Deus prometeu e de fato cumpriu aquilo que tinha prometido. Ô Betinho, aí o ministério de pregação ele vem antes ou depois da fundação da comunidade? Bem antes, Antes. bem antes. A comunidade tem 12 anos, eu tenho Relativamente nova, né? 26 que eu prego, Uhum. né, 26 que eu prego. Então, e começou a pregação naturalmente, no mesmo grupo de oração que eu fui batizado no Espírito Santo, ali um dia me convidaram, eu comecei a pregar, fui formando, fiz muitas formações, e ali veio o ministério de pregação. E os contatos foram por conta do ministério? Esse contato com a galera no Brasil? Foi, foi. O ministério ele foi abrindo portas, a De história da acesso. minha vida, e conheceu aqui, leva ele lá para falar, e assim eu fui entrando, fui conhecendo, e graças a Deus o ministério expandiu aí nacionalmente. 26 anos pregando o evangelho. 26 anos. Você me contava aqui em off que nem tudo é rosa, né? No ministério de pregação. Então, aconteceu inclusive reprimendas, proibições de pregar, se ficou um tempo sem poder pregar. Teve. Eh, Porque assim, no movimento, na renovação carismática, existem Uhum, regras. certo. Como em todas as comunidades e movimentos têm regras. E regras que são regidas por homens. Uhum. Nem tudo que sai do Conselho Nacional chega lá na base. Hum, E acontece muito assim, de um coordenador diocesano, contrapor aquilo que foi dito lá no Conselho Nacional. Ou um coordenador estadual, certo. pode acontecer isso, né. E em Tem coisa que alguns sai do papo e não chega na paróquia, né? pois é, Quem dirá é, no movimento. isso acontece. Tem muita vaidade, Uhum. né, a pessoa está à frente, ela acha que ela pode, que ela entende, e isso acontece demais. E aconteceu, né, no meu caso, eh, foi até muito estranho, porque eu sempre fui muito inserido na vida do movimento, Hum. sempre. Mesmo depois de fundador, descobri que eu sou fundador, que eu era fundador, eu nunca me afastei do movimento, do grupo de oração, da Uhum. renovação carismática católica. Até por aquilo que foi a minha história, eu sou muito grato. E eu tenho isso muito comigo, eh de ser grato, o Everton. Então, alguma coisa que você me beneficiou aqui, eu nunca mais vou esquecer disso. Eu vou eu vou sempre carregar comigo e eu procuro tentar honrar o Everton por isso. Pô, ele me ajudou, então eu tenho isso comigo. Então eu olho para o movimento, eu sou muito grato ao movimento por Uhum. tudo que eu vivi, que eu sou hoje. Eu estava perdido, eu fui preso, então eu dei muito trabalho. E dentro do movimento,
eu me encontrei, né? Então eu nunca quis ficar longe. Uhum. E mesmo depois que eu passei por essa etapa que eu fui proibido, eu não me afastei, Entendi. né? Então Porque mesmo tendo sido uma ação que parte ali da vontade humana, Deus opera uma graça, né? Você tá é, parado ali, mas Deus tá trabalhando em alguma coisa também. não, isso foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo ministerialmente, Foi, né? foi. Porque foi aí que o meu ministério explodiu, quando eu fui cortado. É interessante, uma coisa Uhum. que ninguém consegue entender. Mas veja bem, a minha história começa com o meu irmão Moisés Rocha. Hum. Moisés Rocha já estava cortado. E como eu Mas você era cortado por quê? Porque pregava alguma coisa que não deveria estar pregando? no caso dele, alegavam assim, que ele tinha falado coisas que Não deveria ter não dito. deveria ter dito. No caso dele, sim. Outras condutas que alegavam que eu, né, não sei se era verdade ou não. Como eu era amigo dele e era amigo de quem poderia resolver o caso dele. Eu falei: "Eu vou fazer essa ponte". Vê que é uma coisa que já está Sim. no meu Tá entranhado carisma, aí. já está entranhado. No que eu fui tentar fazer a ponte, eu comprei a treta dele, do Moisés. Uhum. Aí a pessoa começou a pegar no meu pé, a pessoa saiu e vendeu a treta para o outro que entrou no lugar. Aí essa outra pessoa que assumiu a coordenação foi até mim, lá em Sete Lagoas, e sentado numa mesa, assim, com a coordenadora diocesana naquela ocasião, pediu que eu desmarcasse todas as pregações dentro do movimento. Eu, com a agenda cheia de pregações, fui desmarcando, tive que desmarcar, e à medida que eu respondia e informava as pessoas que eu não iria mais, as pessoas perguntavam: "Mas por que não? Como assim? O que que aconteceu?" Eu não sabia responder, porque a pessoa que pediu que eu desmarcasse também não quis me Não falar, deu detalhes. não quis falar, simplesmente falou: "Não, eu não a gente". E pra quem tá dentro do movimento, não pregar na agenda do movimento é praticamente pregar em lugar nenhum, né? Você para de pregar mesmo. Para, e eu tinha recém-chegado na diocese de Sete Lagoas, Uhum. então o bispo não me conhecia, eu não tinha, Não tinha eh, pra quem recorrer. não tinha. E aí a pessoa ainda disse para mim: "Se você não desmarcar, eu vou acionar os 28 bispos do estado". Eu falei: "Troco de quê, gente? O que que eu fiz? Que mal é esse?" E aí começou a minha saga, porque aí foi a parte boa. As pessoas ligavam, eu falava que não, aí o padre da paróquia falou: "Não, você vai vir aqui sim". Aí me levava pela paróquia, não levava pelo grupo. Hum. E aí eu comecei a sair para o Brasil. As pessoas: "Não, espera aí, que injustiça é essa?". Só que mesmo isso tendo ocorrido, Everton, eu continuei participando dos ENFes, dos congressos estaduais, nacional, diocesanos, arquidiocesano, eu ia em tudo, Uhum. tudo que tinha do movimento, sempre fui, né. Fui congresso no Nordeste, tudo quanto é lugar. E todo mundo me vendo ali, sabendo da minha história, né. E aí a coisa foi parece que só piorando. Saiu até uma lista negra na época, É que mesmo? tinha alguns nomes nessa lista e o meu nome dizem que estava nessa lista. E de fato era muito ruim, eu ia nos congressos, as pessoas, meio que a gente percebe, né, ficavam burburinho aqui, comenta ali, outro um pergunta, outro especula, é muito ruim. Uhum. Até que um dia aconteceu de um coordenador da pregação do estado de Minas Gerais, teve uma inspiração. Ele quis que ele quis colocar uma criança para pregar para os adultos no estado de Minas Gerais. Certo. E ele procurou uma criança católica que pregasse o evangelho e não achou ninguém. E alguém falou: "Tem os filhos do Betinho". Meus meninos com 6, 7 anos já pregavam o evangelho para públicos Que grandes. demais, mano. Tem muitos vídeos deles no YouTube aí. Pregação Miguel e Juan, pode colocar aí que vocês vão ver, muito top. Procura do Geração.
A do Geração sensacional, velho. Tem, É geração geração top. que ano? Aquele lá no... Acho que Não lembro. 16, 16. 17. Procura aí. Miguel e Juan, tem. Miguel e Juan no Geração. E aí, aconteceu que os meus meninos foram para esse congresso pregar. Acabou, deu certo lá. E nós fomos, todo mundo para esse congresso. Inclusive o próprio Moisés Rocha estava para participar. E foram 700 pregadores em prantos, chorando, 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 chorando. A pregação inteira foi muito poderosa. Meu menino com 8, 9. Esse é o mais novo. O mais novo. Tá com quantos anos agora? Agora ele tá com 15. 15. E o Juan ministrou com ele. Nesse dia foi só o Miguel que pregou e o Juan, que é o mais velho, ministrou. E aí, nós todos chorando, chorando, chorando. E a pessoa que tinha me cortado no palco urrando de chorar. E aí foi bonito. Porque a história termina bonita por causa disso. Porque na hora que terminou a pregação dos meus meninos, ele foi lá, pegou o microfone e me pediu perdão publicamente. Demais. Se humilhando, falando, gente, eu fui injusto com esse menino. Eu fui lá em Sete Lagoas, pedi ele que desmarcasse todas as pregações. E a palavra de Deus fala que é pelos frutos que se conhece a árvore. Olha essa família, gente. Rapaz, foi bonito. Foi bonito. Imagina. Foi bonito. E aí a gente se abraçou, se perdoou. Depois ele foi pregar nos nossos eventos. A gente virou grande amigo. Ô Betinho, agora você tocou num ponto muito importante, mano, que eu queria que você pudesse contribuir conosco nesse assunto. A gente que está na evangelização hoje de maneira mais precisa assim para o jovem, a gente escuta de muitas mães que inclusive caminham na igreja essa queixa. Poxa, eu não consigo atrair meu filho para gostar das coisas de Deus. Sei lá, sou ministra da Eucaristia, sirvo naquela pastoral, só que o menino tá todo destoado e eu não consigo conectar-se com ele e trazer ele para a igreja. Aí quando a gente olha para os filhos do Beto, você tem 2 ou tem mais? Hoje eu tenho 3 que eu adotei um. Então tem 3 hoje. Mas vamos pegar por esses 2 que tá com você desde que nasceram aí, né? Como que é a educação, né? O que você pode contribuir para quem nos ouve, que é pai, para que seus filhos não pegassem ranço da igreja? Porque você imagina, você com a agenda de pregação lotada, saindo toda hora. Isso de alguma forma causa um afastamento deles, né? Tá na correria, viaja, aquela coisa toda. Mas não, pelo contrário, os meninos se atraíram, começaram a pregar desde cedo, e eu vi que seu filho tá com você aí, feliz da vida, porque tá com você na caminhada, na missão, né? Como educar, discipulando dessa forma, para que isso seja efetivo e aconteça? Então, eu penso que no meu caso, no nosso caso, é um pouco diferente de quem vive uma vida secular. Certo. Nós somos uma família consagrada. A gente vive 24 horas por dia o evangelho. Então eu larguei tudo, né? E eu tinha casa, tinha carro, eu trabalhava. Eu dei tudo para os outros, eu e minha esposa. E passamos a dedicar a nossa vida inteira. Então, pensa bem, você está num ambiente, você é criado num ambiente onde o tempo todo só se vive aquilo. Uhum. Isso impregnou neles. No nosso caso, né? Agora, a gente está vivendo um tempo de muito desafio, Everton. Sim. Principalmente para a juventude. Muito desafio. E de muitas mudanças, né? A coisa hoje está tudo na mão de todo mundo aqui. Então, é preciso ter um pouco de sabedoria hoje para lidar com o jovem dentro de casa. E quando eu falo esse pouco de sabedoria, né, não é nem pouco, muita sabedoria, é entrar na vida dele, sem ser antipático, Uhum. que eu acho que é a coisa mais complicada aqui. Porque hoje a gente está vivendo um tempo de muita mudança. O jovem quer tudo que a gente achava que era do demônio. Uhum. Tudo que a gente pensava que era do capeta. E eu fiquei, assim, eu fiquei surpreendido,
Porque quando a gente entra para a renovação carismática, por exemplo, no Sim. início, tudo é do demônio, filho. É, tem esse cunho, né? Depois você vai descobrir que não é tudo do demônio, não. Tem coisa lá que não é isso, não. E essa geração hoje está mostrando pra gente algumas coisas que, peraí, gente, calma, não é isso, não. Isso fez com que muitos jovens se afastassem. Uhum. Então, hoje, a gente vai precisar ter um pouco mais de sabedoria. Eu, por exemplo, hoje a gente faz um trabalho intenso nos cáceres. Uhum. A minha didática de evangelização no presídio é diferente de dentro da igreja. Entendi. Porque eu tenho que chegar lá, eu tenho que falar a língua dele. A mesma coisa funciona para um filho dentro de casa. Você tem que saber como é que você vai evangelizar esse filho. Uhum. Não é simplesmente chegar lá com a Bíblia, com o texto. Você tem que rezar o texto, você Boa. vai ter que ter uma dinâmica própria para falar com ele. E cada um na sua fase. E a gente usa lá na nossa casa, na comunidade terapêutica, o amor exigente. Hum. Não é tudo que ele quer. Então, um não também pode ajudar ele muito, né. Então, tem que ter muita sabedoria. Cada um tem uma realidade, não existe, uma receita pronta. Sim. Não existe, não É que existe. eu acho que o maior legado de quem é fundador de um carisma não tá nem tanto na quantidade de almas que ele alcançou da porta pra fora, mas é das almas que ele alcançou da porta pra dentro. Porque, assim, na minha concepção é isso, né? Eu saio pra pregar, eu posso evangelizar multidões, mas se não conseguir evangelizar os meus filhos, eu fui um pregador fracassado. É, Agora, se eu conseguir convencer eles, ou pelo menos deu o caminho para que eles se tornassem santos e não consegui evangelizar ninguém, eu tive êxito na minha missão. Às vezes eu penso assim, ó, o meu envolvimento com o apostolado, ele é de sobremaneira, em primeiro lugar, para que meus filhos estejam inseridos em ambientes que falem de Jesus. Não é nem tanto para fora. É perfeito. claro, a gente faz no barco para que aconteça, cheguem as pessoas, Jesus seja mais conhecido, mais amado, mas para mim também é uma maneira de manter os meus filhos envolvidos nessa atmosfera que fala de evangelho, fala de Jesus e tal. E assim, olhando pro exemplo do Betinho hoje, que se comprova não pelo que você fala, mas pela vida dos meninos, a gente vê que independente se o carisma marca alcançar milhões de pessoas ou alcançar ninguém, se tiver alcançado seus filhos, cara, assim, eu vejo que é um trabalho muito bem feito. É isso. Eu penso também da mesma maneira. E no meu caso, eu creio que isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eles cresceram nesse ambiente, tanto que o ministério de pregação deles aconteceu de uma forma muito natural. Uhum. A Estávamos em casa, na cozinha, aí alguém brincou lá: "Ó, fulano, prega lá em 3 minutos". Aí um membro da comunidade foi lá e pregou em 3 minutos. Aí o próximo é o ciclano, aí o ciclano foi lá e pregou em 3 minutos. Aí o próximo é o Betinho, aí eu fui lá e preguei em 3 minutos. Aí tinha um morador de rua que morava com a gente, ó: "O próximo vai ser o Edson". Aí aí ele foi lá e pregou do jeito dele em 3 minutos. Aí o Juan tinha 6 aninhos, ele falou: "O próximo vai ser eu". Olha Aí a só. gente falou: "Então o próximo é o Juan". Menino, a hora que ele abriu a boca e começou a pregar, a gente ficou assim: "Hã?". E ali a coisa fluiu. Mas, Beth, mas tem alguma prática devocional que vocês seguem à risca assim dentro de casa? Ó, então de manhã é isso. Na prática, o que acontece? Para que os meninos fossem pegando essa intimidade, Tem, tem, concretamente. tem. A gente tem as nossas regras de oração diária, tem as regras gerais, né, da comunidade que a gente cumpre. Lá atrás já tinham outras, quando começou isso eram outras. Eh e uma coisa que eu acho que valeu muito, principalmente na fase que eles estavam 3 para 4 anos, nós decidimos tirar a TV de casa. Hum, olha só, não é de hoje. E hoje tá em alta essa temática, né? Tirar as É, telas. nós tiramos naquela época, e a gente ficou muito tempo sem TV. E isso ajudou demais na evangelização dos nossos filhos dentro de casa, muito. Depois nós inserimos a TV e ele já entendendo do que poderia e não ou não deveria, acessar, né, pela TV, né. Então, além dessas práticas espirituais, tinha teve outras, assim, que a gente, acabou,
implantando no dia a dia da nossa casa, que eu creio que ajudou demais na evangelização dos Uhum. nossos filhos. Eu penso assim, essa fase de 2, 3, 4, 5 anos é É perfeita para isso. fundamental, né, Ó, Betinho? eu tenho um filho que eu adotei, ele está com 10, ele vai fazer 10 agora. Uhum. Nós adotamos ele tinha 6. Quando ele chegou em casa, ele tem até uma paralisia cerebral leve, mas cheio de manias. Olha Então, só, tipo assim, as músicas que ele conhecia, que ele gostava, que ele cantava, que ele tinha acesso, não tem nada a ver com a nossa realidade de vida. Hoje, ele só conhece músicas cristãs. A prática dele, olha, e quando a gente pegou ele tinha 6 anos. Uhum. As práticas dele hoje são práticas cristãs. Ele faz várias orações. E um menino que tem paralisia cerebral. Olha só, mano. A gente, todas as refeições, alguém é selecionado para fazer oração lá. Demais. Então, a gente agora tá brincando de Unidunité lá para fazer. E ele ama. A gente faz para ele, que ele ri, Aham. ele fica com a expectativa para ver quem que vai cair, né? Quando cai nele é uma alegria, ele fica felizão, né? E aí ele vai e conduz a oração, né? Do jeito dele, nas limitações dele. Você vai percebendo que vai entranhando nele Uhum. isso, né? Não tem segredo. É a atmosfera do ambiente, né, mano? É. E aí tem que equilibrar, porque o problema é estar aqui, Pra não ô ficar um negócio Ever. chato também, né? "Ah, então só Bíblia, só não, a gente leva os meninos no parque, deixa eles pegar celular, tudo com critério, Entendi. entendeu? Tem que equilibrar, para o menino também não achar que a vida, entendeu? O menino tem que ser criança, Sim, ele tem que brincar, ele tem que divertir. É isso, dá para fazer tudo, né, perfeito. E a demais. coisa flui. Ô, Betinho, uma coisa que eu queria tocar com você é, é um assunto até que veio à tona aí, se tornou meio até polêmico, mas você, por ser um cara de caminhada, a maior parte do tempo da sua vida aí dentro do movimento da renovação carismática, a gente sabe que a renovação carismática sempre foi conhecida pelo profetismo. Não falava aquilo que, por vezes, na igreja foi silenciado, então a renovação trouxe à tona, despertou o interesse de santidade justamente por conta da radicalidade que sempre pregou. Tinha, assim, uma unção de radicalidade, sem medo de falar. Então, tinha meio que um carisma João Batista, assim, na renovação carismática católica. Recentemente veio à tona a carta ponderando a nomenclatura que ia ser utilizada ao falar de falsas religiões ou falsas doutrinas, dizendo que não podia usar o termo falso, inclusive, né? Eu queria saber como é que você percebe isso, como é que você encara, qual a sua opinião a respeito disso? Ó, a gente vai vivendo e a gente vai percebendo que os dias estão se abreviando. Uhum. A minha visão é que vai piorar mais ainda, Hum, porque a palavra deixa muito claro isso. E vai chegar uma hora que provavelmente você não vai poder falar nem o nome de Jesus, porque está tudo convergindo para isso. É preciso saber a hora certa de falar e de calar. Eu penso que eu não posso agora, no microfone do No Barco, falar alguma coisa que amanhã vai calar a minha voz. entendi. Mas tem lugar que eu vou falar. E En- eu É entender o ambiente certo para falar? Você fala? tem que ter sabedoria. Eu não posso matar meu ministério, porque calou minha voz. Acabou. A gente está vendo isso no Brasil muito claro, muito nítido. Agora, eu vou te falar uma coisa. A renovação carismática pode ser que ela está perdendo essa visão profética para uma grande parte de pessoas, mas tem muitos profetas ainda no meio. Uhum. Tem muitos. Assim, muitos, porém a minoria. Tem alguns que estão fazendo a diferença ainda, porque a maioria realmente a gente percebe que perdeu essa veia carismática da essência, né. Ok. Então, o que que eu penso?
Eu olho para a história bíblica. Hum, Chegou um tempo que Israel foi devastado pela Babilônia. E ficou só os restinhos ali de Israel, uhum, que foi fiel. E que dali veio a salvação para toda a humanidade. Sempre vai restar um povo fiel, eu creio, que vai fazer a diferença. Então, o Everton, a gente precisa ser inteligente na hora de evangelizar, de falar, saber o lugar certo. Pô, se vem uma orientação, o bispo falou para não fazer. Eu já fui em diocese, tem várias dioceses que você não pode orar em língua. olha. Você vai chegar lá, você vai orar em língua. Nunca mais você volta lá. Não adianta. O bispo falou que não é para orar, então não vou orar. Eu vou evangelizar de outra forma. Embora nós fomos pregar num grupo uma vez, chegou lá o padre falou, não é para orar em língua. Amém. Então vamos cantar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Laiá, 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 laiá. Laiá, laiá. Vamos rezar. Amém. A gente canta. Então, eu penso que tem que ser inteligente para não matar o seu ministério, mas também não pode perder o profetismo, não. Eu sou. Por isso, assim, as pessoas. O Betinho, ele não se posiciona? Não, eu uso estratégias. Uhum. Mas eu tenho meu pensamento, eu sei por onde eu vou e onde a gente deve chegar. Isso não se perdeu dentro de mim. A minha essência, todo mundo fala, o Betinho é o homem do fogo, pentecostal. Não morreu dentro de mim, não morre. É isso que me dá vida. Eu nasci nisso, né? Nessa graça pentecostal aí. Para mim isso não muda. Aleluia. E, Betinho, eu queria falar um pouquinho do Somos Um, antes que a gente se esqueça disso. Porque eu queria saber como é que começou o Mover, qual foi a inspiração. E, para quem não conhece ainda, o que é o Somos Um? Qual o objetivo do Somos Um? O que Deus colocou no coração do Betinho ao iniciar o Somos Um? E qual o objetivo do Betinho com o Somos Um hoje? O Somos Um é um evento que não é um evento. Certo. Porque ele tem uma estrutura de evento, porém, ele é uma profecia. Por quê? Ele nasceu assim. Eu sou alguém que foi chamado por Deus há mais de 20 anos atrás para viver o avivamento. Primeiro é preciso entender o que é o avivamento. Uhum. O avivamento é um mover sobrenatural. Não é um movimento. As pessoas confundem. O avivamento ele é para qualquer pessoa. É uma espiritualidade, um mover. É uma ação extraordinária do Espírito Santo sobre uma realidade. Não é um evento. Avivamento não é evento. Uhum. Uhum. Né? É um mover. É o fenômeno de Atos 2. Um vento impetuoso encheu aquela sala. Aquilo ali é um avivamento. Coisas sobrenaturais. Perdão. Coisas sobrenaturais acontecem. De repente começaram a falar em línguas estranhas e os que estavam com medo começaram a pregar, e, enfim. Uhum. Os outros entendiam, falando a própria língua. Que coisa louca é essa? Isso é um mover. É Deus que vem e toma uma realidade para ele. E dá vida àquilo que estava morto. Avivou. Isso é avivamento. Só que para isso, algumas pessoas são chamadas a pagar preço, como para qualquer outra realidade. Então, eu fui chamado a pagar o preço para ser uma voz do avivamento na Igreja Católica. Certo. Dentro da Igreja Católica já aconteceu vários avivamentos, vários. Então, a própria renovação carismática católica não tem um fundador, é o Espírito Santo que vem, sopra sobre aquela realidade e transforma tudo. Avivamento.
A espiritualidade franciscana, aquilo ali é um avivamento. O próprio Deus vem, reconstrói minha igreja, entende? Uhum. Muda tudo, mudou, nunca mais vai sair. Né? Então, o Somos Um nasceu assim. Eu achava que eu era o único e tinha o Juninho Daíde, que já veio aqui. Falei, eu achei esse cara aí, eu quero seguir esse cara. Porque o que eu estava sentindo, eu encontrei nele. E aí eu me sentia muito sozinho. Até que um dia alguém falou para mim que tinha alguém que estudava avivamento na Canção Nova. Eu falei, mas na Canção Nova? Não, você tá interpretando avivamento errado. A Canção Nova não tem nada a ver com avivamento. Não tem ninguém lá assim. Eu falei, tem uma pessoa chamada Fábio Lira. Aí eu, Fábio Lira? Procurei ele. Marquei uma reunião com ele. Sentei com ele para conversar e aí falei, rapaz, esse homem estuda avivamento. No dia que eu marquei com ele, vê se não é a mão de Deus. Ele tinha um encontro na Capela Santa Rita com algumas pessoas que estavam vivendo a mesma coisa que eu no Brasil. Dentre elas estava lá Tony Alisson, o padre Roger Luiz, a Sandra do Paraná, Evandro Nunes, uma galera, assim. Ironi. E aí eu fui conhecendo eles. Eu conheci eles ali. Deus conectou tudo ali. Foi uma providência e tanto. E tinha eu era coordenador em Belo Horizonte, da Renovação Carismática, né, com a região episcopal, Nossa Senhora da Esperança. E tinha um evento lá que chama Celebrando a Unidade. Eu falei, eu vou fazer esse evento na estrutura do avivamento. Vou convidar todo mundo. Foi o primeiro cartaz na história com um monte de carinha assim. Vai muita gente, né, velho? Aí eu apanhei demais pelo cartaz. O pessoal falou que era uma árvore de Natal. Hoje todo mundo faz, né? E aí foi o primeiro. Levei Tony Alisson. Na época, o Padre Hamilton ainda era sacerdote na Canção Nova. Fábio Lira. Uma galera. E aí foi o primeiro. Eu saí da coordenação, não podia ficar com o nome do evento. Ah, tá. E aí veio a inspiração. Vamos fazer um outro nome. E veio a inspiração Somos Um. E aí mais gente, foi descobrindo mais gente que vivia o mover. Só que, o que eu percebi? Muitas pessoas que foram vindo tanto para o Somos Um, como para a Profecia do Avivamento e outros eventos aí que pregam o avivamento, eles foram se encontrando nessa mesma realidade que a gente. Então, o Somos Um, ele é um evento de avivamento aberto para quem quiser ir. Certo. Nós nos reunimos mais de 100 líderes, artistas, muita gente, padres, bispos, fundadores, pregadores. Então, a princípio, nem todo mundo vai ministrar no evento, essa galera que vai. Que No tá no final de cartaz. semana, como é que Não tem põe como, todo né? mundo? É quase impossível. Então a galera vai para participar mesmo. Participar mesmo. E acontece vários eventos simultâneos. Como assim? Tem ali pro povão, que tá pregando, ministrando, e nos bastidores. A galera lá, um tá orando pelo outro, o outro tá partilhando, o outro tá conversando, o outro... Enfim, acontece de tudo no Somos Um. E a dinâmica do evento é a liberdade espiritual. Então eu tento priorizar assim, não tem tempo para nada, não. Não tem pregador, não tem nada. Você vai lá e entrega. Everton, vai lá e entrega o que Deus mandou você entregar em 10 minutos, sei lá, o tempo que você quiser lá, e vai lá e fala. E Deus vai... Que demais. Claro que tem algumas pessoas, por exemplo, esse ano a Kátia Zavariz foi. Ela é presidente do CARES. Claro que eu vou dar ela o microfone, lógico. O bispo tá lá, lógico que eu vou dar ele o microfone. Né? Mas a maioria das pessoas vão lá na liberdade para ser usado por Deus, ficar pronto. E se quiser usar também, se não quiser, vai só beber. Muitos desses líderes falam que é o retiro anual deles. Olha só, mano. É uma bênção, Somos Um é uma bênção. E tá em que edição já? Somos Um? 10ª ano que vem, edição. Se Deus quiser, no Mineirinho, Belo Horizonte. Que demais. 3 a 5 de maio. Põe na agenda aí no barco. Vamos com tudo. Vamos instalar, cara. Vai. E nesse longo aí de 10 anos de história de Somos Um, teve algum acontecimento assim que foi mais marcante pra você?
lá dentro do Somos Um, alguma coisa que fosse, nossa, isso aqui é um... Nossa, teve uma coisa- vários. Nossa, teve vários. Mas eu vou falar assim. Nó, o tempo é qual aí? Vai a rocha Eu tenho dois que são. que destaca o coração agora. Destaca. Destaca mesmo. Eu vou falar, já que a gente tá nessa Eu pegada. escutei um, mas eu não lembro se foi de lá. Deixa você falar, talvez é ele que você vai falar. Qual? Não, deixa aí, deixa você falar. Se você falar aí, você não vai falar mais o que você ia falar. Não, eu vou falar do que tá no meu coração, mas pode falar. Maravilha. Não, vai lá, manda o Tá. seu. É, 2013, em Sete Lagoas, eu sofrendo o auge da perseguição. O auge da perseguição. Eu organizei tudo em Sete Lagoas, num ginásio poliesportivo. Gastamos uma nota. Muito dinheiro. Imagino. Fizemos uma estrutura de tenda do lado externo, que nem precisava, a gente fez. Estrutura de tenda, sonorização, tudo. Mais o ginásio todo. Sexta-feira, por volta de 17h30, o bombeiro foi lá e interditou nosso evento. Meu Deus do céu. Com tudo pronto. E aí foi uma loucura. Fizemos tudo que podia para tentar liberar e não conseguimos liberar o evento. Aí o máximo que eu consegui foi descer para uma escola para juntar um monte de gente na sala, enfim. Foi terrível. E eu sofrendo horrores. E nesse ano, o Fábio Lira ia pregar e não conseguiu ir. Aí eu coloquei o Jean para pregar no lugar dele, Jean Berthier. E o Jean Berthier fez uma pregação que todo mundo que estava lá, ninguém nunca viu uma pregação nesse nível. Todas as pessoas foram unânimes em falar. Não existe isso. Não era um ser humano pregando. Era o próprio Espírito Santo. Ó, Everton, você nunca viu um pregador pregar no microfone e ele pregar 1h20 e a assembleia nem assentar se assentou, que não conseguiu. Meu Deus do céu. Ninguém se assentou. As pessoas ficaram impactadas em pranto. O Jean começou a pregação assim, ó, tava chovendo. Ele pegou o microfone e começou assim. Hoje, eu tive uma conversa com o diabo. Nesse nível. Eu falei com Satanás hoje. Que a partir de hoje, quando ele tiver que ir na casa do Betinho, primeiro ele vai ter que passar na minha casa. E bateu no peito assim. E falou comigo, Betinho, vai lá fora no barro e suja seu pé. Eu saí lá fora, tirei meu tênis na época, foi o último tênis que eu usei na minha vida. Tirei o tênis, sujei o pé de barro e voltei. Quando eu voltei, deitou no palco e falou, sobe aí. Limpa seus pés aqui. Aí eu subi em cima dele, tem até uma foto, uma lagrimona descendo aqui. Eu chorando. E eu limpando os pés nele. E ele gritava assim, Santa Terezinha dizia que a igreja está cheia de vassoura, que a igreja está cheia de rodo, a igreja precisa de pano de chão. E ele gritava, que aquele grito ia na alma. A igreja precisa de pano de chão. Cada grito que ele dava, sabe? E eu limpava meus pés assim nele, chorando, chorando. Eu falo com você, de lá para cá foi um divisor de águas na minha vida. Profético, mano. Foi muito forte. As pessoas saíam, bombeiro, saía do carro de bombeiro, entrava lá para dentro do local do evento e já entrava chorando. Médico, as pessoas da cozinha foram atraídas do nada. Ninguém ia lá chamar eles, vem para cá ver. E o povo chorando. Algo extremamente sobrenatural. Este foi 2013.
Que demais, mano. A gente tá doido pra trazer ele aqui. O Vai Jean. trazer, vai trazer. Jean Profeta. E teve um 2016, talvez fosse esse que você ia falar. Pode ser. É, era o tema No Ventre de Maria. Acho que é. E eu dei emoção pra todo mundo. Vixe, é assim mesmo. Só música católica. Foi no ano que eu tava lá. Não quero nada de evangélico aqui. É Ventre de Maria. Você mandou essa. Mandei pra todo mundo. E aí, meu amigo, o evento já começou embaçado. Nossa, esse ano gerou um conflito. Mas depois você entende, Sim. entendeu? O que aconteceu ali? Os músicos estavam lá, Frei Gilson, Uhum. irmã Ana Paula, Colo de Deus, e o Quintanilha, Aline Brasil, a galera, o Jorjão, eles juntaram e fizeram um DVD, um CD e DVD e deram para mim, gravando as músicas deles. Foi muito bonito. E o Fabiano Ramos. E aí, no intervalo, o Fabiano Ramos, junto com o diácono João Vitor Mariano, tava lá solando e cantando a música Ressuscita, do Fabiano Ramos. Ressuscita, a terra que estava morta. E aí, eu achei muito bonito. Falei, vamos colocar isso no DVD? Ele falou, não, você é doido, nós não ensaiamos, não sei o quê. Não, mas tá bonito, não sei o quê. Aí eu falei, vamos colocar, se ficar ruim eu tiro. Na hora, né? Na hora de gravar lá a gente tira. Aí, então beleza. Rapaz, começou a gravação do DVD. A hora da música dele, acabou a energia do lugar. Meu Deus do céu. No meio da música, na unção. A coisa tava na unção. Na hora que tava no topo. O povo orando em língua, acabou a luz. Aí, do jeito que o povo tava orando, o povo continuou. Sem luz, sem energia, sem nada. E foi. E, assim, a gente imaginou assim, enquanto essa energia não voltar, o povo não vai parar. E foi mesmo, nos 40 minutos, 1 hora, a gente não sabe, a gente perdeu a noção do tempo, o povo orando. De repente acende uma luzinha lá no palco. Aí pronto, foi como jogar gasolina no fogo. E aí pronto, o povo explodiu. Pá. E nisso eu tinha pegado o microfone e falado assim, olha, a gente estava disperso antes da música. Uhum. E eu disse assim, olha, a gente percebe na profecia de Ezequiel 37, que era a música, que só houve avivamento porque primeiro houve ajuntamento. Deus diz para o profeta, profetiza sobre estes ossos. E a Bíblia diz que os ossos começaram a juntar. Só vai haver avivamento se houver somos um. Unidade. Se nós nos unirmos. Enquanto nós vivermos dispersos, não vai ter avivamento. Rapaz, nós tínhamos um grupo de WhatsApp que era uma pegada. Uma brigaiada, que uns eram ecumênicos, outros não. E aí, naquela ocasião, nós tínhamos brigado muito. E um dos que não era ecumênico era o Hugo, da Cola de Deus, na época. Não era? Não, ele não era ecumênico. É mesmo? Ele era da pá virada, viu? O pau quebrava. E eu tentava, Hugo, não, a gente tem que levar a coisa para esse caminho, para, né, tentar fazer comunhão. Não aceitava. Quando eu falei, lancei essa palavra foi como uma flecha aguda no coração dele. E aí, na hora que a luz voltou, que todo mundo voltou, o Hugo pegou o microfone e pediu perdão publicamente aos evangélicos. Aí gerou a treta. Pediu perdão em nome da igreja. Aí o povo falou, você não é igreja para perdoar em meu nome, não. Aí foi, então, pronto. Naquilo tinha uma evangélica, pastora, sei lá, do Rio de Janeiro lá. Eu sabia que essa mulher tava lá, o trem era Ventre de Maria, moço, né? Tá crente nenhum lá, não. E essa mulher tá lá. E o Dinho chamou ela no palco. Aí pronto, lavaram o pé dela. Foi a coisa mais... Aí, beleza. Lavou o pé dela, aquela coisa, tudo. E aí, ela pegou o microfone, Everton.
essa mulher pegou o microfone e ela lançou uma profecia lá, que quem viveu o que eu estava vivendo, entendeu tudo que Deus estava falando. Porque eu tinha dado a moção, ó, gente, ó, é nada evangélico, é tudo católico. Uhum. Não quero nada disso, não. Só que ela começa assim, que cai a torre de Babel, na profecia dela. Meu Deus do céu. Que cai a torre de Babel. Todo espírito de confusão, de não sei o quê, de não sei o quê. E você percebia que até ali, aquele dia, estava uma confusão danada. Uhum. Que todos venham para o ventre de Maria, Olha só, mano. uma evangélica. E aí ela começou a profetizar tudo debaixo do nome de Maria. Ela foi tomada por Nossa Senhora para falar para nós católicos ali. Cara, a coisa mais louca do mundo. Doideira, Uma mano. evangélica. E aí ela termina assim, ó. Eu tenho 2 filhos. Um é mais ligado a mim. Outro é mais ligado ao pai. Mesmo que o Renan, ela dizia, Uhum. seja mais ligado ao pai, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Uau. Cara, ali caiu o céu. Ainda que nós, evangélicos, somos mais ligados ao pai, nós nunca vamos deixar de Meu Deus sermos do filhos céu. da Virgem Maria. Foi Que demais, tremendo, mano. cara. Demais. Que mover, cara. E o interessante é que teve uma orientação até exortativa de não ter nada de cunho protestante. Tinha a definição do tema, né, que era no ventre de Maria. Então, humanamente falando, todas as barreiras foram colocadas, mas o Espírito Santo quis fazer e fez de forma muito especial, né? E Nossa Senhora colocou todo mundo dentro do ventre dela. No final, com essa fala Que dela, demais, mano. você tá entendendo? Mesmo que o Renan seja mais ligado ao pai, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Ou seja, todos nós estamos no ventre Sim. da Virgem Maria. Oh, e não tinha pessoa melhor pra falar, Não entregar a tinha, profecia lá, não não tinha? tinha, não tinha. E foi profecia. É, ela não tem ideia do que ela falou ali. Uhum. Entendeu? Ela não ia planejar isso, não. Eu não planejei, ó. Vai chegar uma hora que eu vou colocar uma evangélica no palco. Eu nem sabia que essa mulher estava lá. Que Porque demais, essa mano. característica do Somos Um, Somos Um é livre. É, e o Juninho quando veio aqui, o Moisés também quando veio aqui, eu perguntei pra eles assim, né, o que era o fator principal que impediu o movimento de acontecer no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? O fator impeditivo, eles falaram assim, unidade. A divisão é o maior bloqueio para que Deus se manifeste em avivamento na nação. E quando a gente olha para o Somos Um, né, e esse mover, que você contou agora aí da irmã, a gente vê o que Deus quer fazer para que ele se manifeste no meio dos seus, né? A É. unidade. E um negócio muito legal no Somos Um, né, meio que voltando um pouquinho, é que tem todo tipo de carisma no Somos Um. Dentro da igreja, não estou falando de fora, não. Certo. Dentro da igreja. Então você vê lá um que é extremamente mariano, junto com outro que é extremamente pentecostal. E vou te falar, no Somos Um, vai ter Red Thread. A coisa mais louca do Que mundo. doideira, mano. É o povo que gosta. Entende? Eu tô aqui para fazer comunhão. Que demais, Não mano. tô aqui Muito para bom. brigar com A, B ou C, não. Porque o mundo já faz tudo que tem que fazer para ser mundo. A gente é que precisa ser mais igreja. Amém. É Amém. isso. Muito bom. Betinho, meu amigo, muito obrigado, viu? Eu que Ter agradeço. dedicado esse tempo de mesa aqui conosco no barco, ter compartilhado as histórias. Certamente, como edificou a minha vida, vai edificar a vida de outras pessoas que esse conteúdo chegar. Você que tá em casa viu que o Elton não tá aqui nesse momento, você deve ter percebido isso, né? Ele espera que você tenha percebido, dele não ficar triste. Não, mas tá tudo bem com ele, era só questão de trabalho. Ele tá vivo, tá navegando e tá no barco, não é isso? Ô Betinho, queria que você fizesse considerações finais, se quiser mandar um recado pra alguém aí, o espaço é seu. E só que assim, todo mundo que vem aqui no Barco, a gente pede pra que indique uma outra pessoa que pela força da sua indicação, ela tende a vir aqui. Né? Então eu queria que você pensasse aí, falando, quem seria interessante que viesse no Barco e fizesse essa indicação pra nós aí. Tá bom.
Apesar que E já aproveita e faz também o seu recado final. eu já tô no crédito com essa indicação aí, mas tudo bem. Vamos indicar Boa. mais alguém. Bom, quero agradecer, é uma alegria muito grande, fiquei muito feliz Muito bom. de poder estar aqui, de partilhar com vocês. Espero que essa partilha aqui possa gerar frutos na vida de cada pessoa que está em casa, que vai ter acesso a esse podcast. E espero também que todos nós que fomos chamados por Deus um dia nessa vida, correspondamos a esse chamado. Porque aqui é que está o grande problema da humanidade. As pessoas não estão no lugar certo, no lugar que elas deveriam estar. Meu maior medo é de quando Jesus voltar e eu não estar no meu lugar. Para isso, é preciso que você tenha intimidade, vida de oração, que é o que eu disse aqui. Reze todos os dias. Busque comunhão com Ele de um jeito ou de outro. Uma coisa que eu sempre indico, todos os dias, faça um exame de consciência, principalmente na hora de dormir. Vê se aquele dia teve mais coisas positivas ou negativas, e se tiver muito negativo, vai colocando ali no papel para você apresentar diante do sacerdote, na sua confissão. Isso vai te ajudar muito. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa fecundar o seu coração, avivar sua alma e te trazer as alegrias que você busca nesse tempo. Fogo na alma e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Quem eu vou indicar para o podcast aqui? Pô, cara, você falou o Jean, você vai chamar ele, né? Não, mas se você indicar, talvez ele tenha mais coragem de vir. Mas eu quero que você indique quem vem do seu coração. Essa pessoa seria muito bom que tivesse aqui. Cara, tem tanta gente que eu tô até na dúvida. Mas vamos lá. Vou jogar eles no fogo. Maravilha. Juan e Miguel. Juan e Miguel. É. Maravilha, então. Fica É. aí o convite. Na próxima oportunidade você traz a dupla. É. Vai ser muito bom. Vai ser bom. Vai conectar com a galerinha aí. Vai ter uma treta Vai ser muito legal bom. aí. Maravilha. Bacana. Fica aí o convite então, viu, meninos? Vem com o papai da próxima vez, os dois. Maravilha. Betinho, diante disso, só posso dizer uma coisa. Aí você escuta aí com atenção agora, tá? Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Amém. É isso. Valeu. Tamo junto.